Oi, boa noite. Boa noite, Bia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ó, hoje a Marília já tá de Bruna, Já entrou com tudo. né? Tá com a sua mãe aí hoje? Sim, ela tá Hum, ligando o computador dela. tá bom. Boa noite. Mas Boa ela noite, pediu para falar que Marília. você tá ouvindo. Oi, Ah, Ma. Tudo bem? tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem. Ó, já tô com o da Bruna aqui. Hoje já com o dela, direto. Tá Já vou te bom. falar. Pronto. Boa noite, tudo bem? Boa Oi, noite. Paulo. Boa Oi, noite. boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo. Maravilha. Oi, Bruna. Oiê, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo certo, tudo tranquilo. Marília já fez a liberação? Já fez. Uhum. Gosto. Então tá bom. Hoje Eficiência, tá hein? na agilidade. Hoje é isso, gosto. Muito bem. Podemos começar? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, Ok. Então, eu acho que nós paramos aqui, né? A gente está falando de terapia de vidas passadas, né? Terminamos assim, uhum, dos riscos, né? Da gente lembrar algumas coisas do passado, de não fazer o atendimento terapêutico adequado, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que estava fazendo a regressão e ela voltou num ponto-chave. E era de outra vida, não era dessa. Mas você acredita que a terapeuta atendia numa clínica em que ela tinha a sala lá de atendimento e embaixo não tinha ninguém, só tinha ela. E aí chegou o paciente da próxima sessão, chegou um pouco antes. E ela estava exatamente no ponto crucial da regressão. O que ela fez? Ela foi atender a campainha e deixou o paciente lá com aquilo aberto. Quando ela voltou, o paciente já estava muito incomodado, entendeu? E não, ela não conseguiu fechar o processo e dar sequência. Ou seja, ela fez uma atitude completamente errada do ponto de vista de tratamento. E a questão é que essa pessoa ficou com essa janela aberta. E hoje, quando ela se vê numa situação que é parecida ou semelhante de alguma forma àquela situação, ela pode entrar em crise. Porque ela ficou desconfortável, não voltou mais naquele terapeuta e esse processo ficou não resolvido, entendeu? Então, veja, o risco, né, de se fazer as coisas, porque se você é um terapeuta e escolheu fazer isso, naquele momento, não há nenhuma situação do mundo que você tenha que te interromper. A não ser que fosse o prédio está pegando fogo, aí você tem que sair. Mas fora isso, olha, se o marido, o filho morreu, tem que esperar.
tem que esperar para dar notícia, porque aqui isso é muito sério. Você está afetando a vida de outra pessoa. Né? Então, por isso os riscos, né? E a gente tem que ter realmente muito cuidado e critério, né, para fazer essa terapia. Então, só para deixar essa lembrança, né? Não é que a gente não recomenda de fazer, mas tem que fazer com gente que saiba fazer realmente. Muito bem, porque esse cérebro aqui é uma caixa muito complexa. Vamos lá. Dando sequência, nós vamos acabar agora o capítulo 6 aqui. Lembrança da existência corporal. Né, olha o que a figura está sugerindo aqui. Os espíritos amorosos, né, vindo buscar alguém que acaba de desencarnar e olha onde ele está preso. Num saco de dinheiro. Então, muitas vezes, você estar agarrado aos bens materiais te traz transtornos muito acentuados na hora de você voltar à verdadeira vida que é espiritual. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Né? Isso é só uma figura. Então, a pergunta 311 fala assim, ó, a veneração que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Né? Então, a resposta depende, né? Mas é sempre grato ao espírito que se lembrem dele. Todo mundo gosta de ser lembrado, né? E os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele nos deixou no mundo. Mas o que atrai é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. Então, isso é uma coisa que é importante ficar claro, né? Quando a pessoa tem lembranças, não é propriamente o objeto, é o que envolveu o objeto que te conecta à sua lembrança. O objeto conecta a sua lembrança. Não é o objeto em si, mas é a lembrança que você tem dele. Então, naturalmente, você cuidar, né, desses objetos, depois da morte principalmente, é uma questão de respeito para quem desencarnou. Primeiro porque a gente não sabe exatamente o quanto a pessoa está desligada dos bens materiais. Ninguém tem condição de saber ao certo. Você pode até achar que uma pessoa é mais ligada ou menos ligada, mas ao certo ninguém sabe. Então, essa é uma questão, né? A gente está se aproximando aí do dia de finados, né? Essa é uma questão que invariavelmente aparece. Quando alguém desencarna, a gente tem que doar tudo imediatamente, que era do desencarnado, os objetos materiais pertenciam a ele, a gente tem que se desfazer disso de alguma forma, né? Essa é uma pergunta que sempre vem. E não tem uma resposta também certa para isso. Mas a questão é que a gente tem que ter respeito por isso, porque eram objetos de uso daquela pessoa. Então, se ela tem algum tipo de ligação forte ainda, você respeita um pouco isso. Então, não se desfaça imediatamente. Mas também não precisa ficar 10 anos com aquilo, né? É um bom senso, né? Fica com alguns meses, respeita, mas vai chegar uma hora que você também precisa virar a página, né? Se você tem um quarto da pessoa na sua casa e aquela pessoa não existe mais, você precisa fazer a vida girar. Então, como é que eu faço? Ou você doa aqueles bens, ou você vai utilizar aquilo de uma outra forma, com todo o respeito, com todo o carinho, atenção que aquele desencarnado merece. Mas, então, não precisa se desfazer imediatamente e também, né, não levar muito tempo. Esse é um aspecto importante. E o segundo é ter em mente sempre isso, que não é o objeto que realmente vale, é o entorno, as emoções, os sentimentos, as pessoas que trazem a memória através daquele objeto. Então, o objeto em si pode não valer nada.
Tem gente que uma simples, né, correntinha, um presente que recebeu de um pai, de uma mãe, às vezes de um namorado, etc. Uma coisa minúscula, pequena, que não tem validade nenhuma, mas para a pessoa vale muito. Mas vale por quê? Pelo emocional, pelo sentimento. Então, o que é importante a gente saber é que o sentimento está com você, não está no objeto. E se você não estiver com o objeto, você não vai sentir menos. É simplesmente a questão de que aquilo te liga. Nada mais do que isso. E da mesma forma que liga no sentido positivo, pode ligar no sentido negativo. Então, se você, por alguma razão, quer se distanciar ou até esquecer um determinado relacionamento, e alguma coisa te conecta a essa pessoa, se desfaça daquele objeto. Simples assim. Não precisa estar conectado ou grudado a ele. Se desfaça, vira a página e segue em frente. Então, é só tomar esses cuidados, ter esses conceitos, né, para esses momentos de desenlace. Perguntas? Então, os objetos também guardam fluidos das pessoas, dos indivíduos? Sim, qualquer... A nossa energia, ela fica impregnada onde nós vivemos. Então, não é que existe uma memória no objeto, né? Mas existe vamos dizer assim, uma capa energética que pode envolver aquele objeto que era da pessoa. A tal ponto que existe um tipo de mediunidade chamado psicometria, em que a pessoa simplesmente ela pode pegar um objeto qualquer, ela toca nesse objeto e ela imediatamente descreve. O dono desse objeto é o Marcelo, ele mora em Jandira, ele mora numa casa, ele tem 5 cachorros e por aí vai. Simplesmente tocando o objeto. E não é também porque essas informações estão armazenadas aqui. É porque esse objeto, como tem a minha energia, se conecta a mim. E o que o médium capta ao colocar a mão aqui é a minha informação e não a do aparelho. O aparelho é só um veículo de conexão. Entenderam? Porque esse objeto ele não tem uma memória, né, do tipo assim, como é que vai saber que eu moro em Jandira? A informação pode até estar na memória do aparelho, mas fora não está. Mas se o médium passar a mão, ele pode saber isso. Ah, mas essa informação não está aqui. Não, não está. Mas essa informação te leva a mim e eu tenho essa informação na minha memória. E aí você faz essa conexão. Por isso os médiuns, de forma rara, têm este dom, chamado psicometria. É um tipo de mediunidade, raríssimo. Eu nunca conheci um médium que tivesse psicometria. Muito raro. Então, é assim que funciona. O objeto não tem memória, mas ele conduz a pessoa que tem a memória. Muito bem. Pergunta 316. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? E aí? Sim? A Bia está falando que sim. Sim. Eles não só se interessam, como nos ajudam o tempo todo. Para que nós nos desenvolvamos. Se não houvesse a ajuda dos espíritos, muitos dos avanços que nós temos hoje, nós não teríamos. Nós ainda estaríamos bastante atrasados. Mas os espíritos nos inspiram para que nós nos desenvolvamos em todas as áreas. Eles nos inspiram e eles têm também as suas tendências, as suas vocações em todas as áreas. Então, eles nos ajudam. Ajudam na cultura, na ciência, na política, na economia, em todas as áreas. Eles estão presentes, nos auxiliando e traçando, inclusive, planos. E quanto menos desenvolvido,
é o planeta, mais eles tentam nos ajudar. Então, voltando ao livro que eu já mencionei e indiquei para vocês, o Ícaro Redimido, né, o Santos Dumont, que conta a história do Santos Dumont, o pai da aviação, ele foi designado para este trabalho na Terra. Então, havia uma equipe de espíritos, entre aspas, de gênios da espiritualidade, que cuidavam dos processos de invenção para que o planeta se desenvolvesse. Então, olhem a evolução e exatamente o crescimento, né, depois da criação do invento do avião. Olha o que aconteceu com o mundo, né? Então, olha que invenção extraordinária. E o Santos Dumont, ele era um dos responsáveis por essa atividade. Haviam vários no plano espiritual, porque o plano espiritual também é assim, o avião tem que ser inventado para a Terra se desenvolver. Então, o Santos Dumont, ele é o plano A, mas nós temos o plano B e o plano C. Eles fazem isso com tudo. E vocês podem reparar que existe uma discussão até hoje, né, se o avião realmente foi inventado por Santos Dumont ou se foi pelos irmãos Wright, que eram os americanos. Até hoje você tem essa discussão, exatamente, porque era o plano A e o plano B. A informação da invenção do objeto existia neles, todos. Aí a questão de quem foi, quem não foi, tudo bem, é detalhe da Terra, mas o plano espiritual tinha que se assegurar de que alguém ia inventar o avião. Então eles se preocupam sim com o desenvolvimento da Terra, com o nosso progresso. E mais ainda, olha que interessante, o chefe da equipe de invenções do plano espiritual, que foi responsável por indicar Santos Dumont como sendo o plano A, foi nada mais, nada menos do que Leonardo da Vinci, que também, né, foi um dos precursores de todos os grandes inventos, isso lá muito atrás, que ele já era um gênio e deixou para nós, né, diversas indicações de genialidade em diversas áreas. Então, é um espírito já voltado para isso. E quando ele retorna ao plano espiritual, então ele passa a chefiar uma equipe de gênios, de inventores, para que eles voltassem à Terra e ajudassem a desenvolver a Terra. E foi isso que aconteceu no caso do avião, né? O Santos Dumont veio como plano A, os irmãos Wright plano B, e tinha plano C e D, se acaso acontecessem outras coisas. Então, os espíritos se interessam pelos trabalhos da Terra? Sim, se interessam. Se interessam, participam, ajudam o tempo todo. Então, a resposta, conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante, atento apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Então é isso, para aquele que é um mestre, um professor, quando a gente executa uma boa atividade aqui, ele dá um parabéns e segue a vida em frente, porque tem mais coisa para inventar, né? Mas eles estão o tempo todo nos ajudando, nos inspirando para seguir os bons caminhos. Dúvida aqui? Isto também não tira a questão do nosso livre-arbítrio, tá? Porque a gente pode pensar assim, então tudo o que existe é porque veio da espiritualidade. Não, tudo que existe é porque o livre-arbítrio de alguém permitiu que se desenvolvesse numa área com o seu próprio talento e também uma ajuda espiritual, mas o seu talento individual estava ali. E para quem lê a história de Santos Dumont, ele tinha um talento absurdo para essas coisas. Né? E ele começa com os balões, e depois veio se desenvolvendo ao longo de outras encarnações, não foi só aquela, né, como Santos Dumont. Antes ele já usava os balões com o padre, ele era padre Bartolomeu, isso também está aí no Google, vocês podem achar. Ele já desenvolvia o conceito de balões, então era um espírito que já estava voltado para isso, né? Então ele tinha essa disposição e naturalmente ele foi escolhido por Leonardo da Vinci exatamente porque tinha esse talento.
Então, o livre-arbítrio é preservado, somado, naturalmente, Aconteceu algo no áudio para todo mundo aqui ou não? Ah, aconteceu. Tá mudo. Sim, sim. agora voltou? Agora Voltou. voltou. Ah, Voltou. desculpa. Ah, A ok. gente ainda não consegue ler os lábios. Exato. Ainda precisa do som. Tudo bem aqui? Comemoração dos mortos e funeral, né? Coincidentemente, vem na data apropriada, né? Porque na próxima terça-feira comemoramos o Dia dos Mortos. Sim. E vem uma questão no Livro dos Espíritos, né? O dia de comemoração dos mortos é, para os espíritos, mais solene do que outros dias. Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos? O que vocês acham? Imagine vocês lá no plano espiritual, é o dia dos mortos. É legal ir no cemitério? Não é legal? O que vocês acham? Você como espírito, né? Estou falando. Você acompanha Eu os penso, encarnados? eu penso que a energia das orações se intensificam para aquele espírito que está Sim. né, em outro lugar. Sim, Então, com certeza. por conta, Uhum. né? É, Eu com penso que é só certeza. isso que conseguem diferenciar. Com certeza. Se você vai fazer orações naquele dia, especificamente para aquela pessoa, ela vai receber. Né? Porque você entra em sintonia e a pessoa acaba recebendo. Mas aí vem a grande questão, né? Ué, se são as orações que importam, precisa ir no cemitério? Então, essa é uma questão que naturalmente isso vem de milênios, né? O cemitério é sempre um símbolo, né? É o último contato que você teve com a pessoa, etc, etc. Isso vem de séculos nas nossas vidas, né? Mas se você analisar friamente, não tem mais nada lá. Né? O espírito não está lá, a não ser que ele seja um espírito muito perturbado e desequilibrado, que não conseguiu sair do túmulo. Mas, de uma forma geral, o espírito não está lá. E nem o corpo mais está, né? Porque ele está em completa decomposição, como é da natureza. Né? Por isso que é enterrado, que ele volta ao pó. A matéria, né? Ela se regenera a partir daquele momento, ela se transforma, né? Então, o cemitério, para quem compreende a espiritualidade, ele não tem nada a mais. A mesma oração que você pode fazer sobre um túmulo de alguém querido, você pode fazer do seu quarto, da sua casa, da onde você quiser, né? Não é só do seu quarto, da sua casa, é da onde você quiser. Dirigindo um carro, você pode fazer uma oração para uma pessoa, um pensamento dirigido com carinho, com ternura. Então, isso vai dando para nós também uma certa tranquilidade, né? Porque, naturalmente, no dia em que nós morremos, nós temos que enterrar o corpo, mas nós enterramos o corpo sabendo que o espírito não está mais lá. Eu tenho que cumprir essa praxe, porque é assim que as coisas funcionam. E o corpo, vocês sabem que o corpo não nos pertence, né? O corpo pertence ao Estado. E é por isso que nós não enterramos aonde a gente quer. Nós temos que enterrar no cemitério que é do município. Você tem que pagar à prefeitura o direito de enterrar o corpo que já não é seu. Você tem que enterrar ali. Né? Não é uma propriedade sua que você põe onde você quiser. É do Estado. Então você tem que cumprir a legislação, pura e simplesmente. Mas a oração e a conexão que você faz com aquele espírito, você faz na sua casa. E por isso também não é mais necessário um velório. Para que serve um velório? Veja, não estamos querendo dizer que não existam pessoas que pensam assim, né,
que viveram a vida toda assim, às vezes tem lá a vovó, né, pessoas muito enraizadas na religião, e que precisam desses sinais, desses rituais, até por questão de fazer o luto. Tem pessoas que vão vestir o negro e estou me despedindo, então está fazendo o luto já a partir dali. Tudo isso a gente respeita com a maior atenção e com o maior carinho também. Mas nós que estamos aqui estudando a espiritualidade, já conseguimos entender que tudo isso não é necessário. Veja, pode fazer? Pode. Se sentir melhor fazendo assim, faça. Mas precisamos compreender que não é necessário. Então é muito melhor que, ao invés de eu fazer um velório para todo mundo se encontrar, se abraçar e chorar, que eu faça uma reunião na minha casa, faça um evangelho. Posso chorar na minha casa, e se tiver vontade, tem que chorar sim. Mas vou fazer isso ali com conforto, com tranquilidade. Chamo os amigos, aquelas pessoas que gostavam daquele que desencarnou, e faço uma prece em conjunto, põe uma boa música, lembrem de bons momentos, e isso está gerando uma boa energia para aquele que desencarnou, que precisa dessa boa energia, porque nós nunca saberemos como alguém desencarna, em que situação desencarna, como é a desconexão dele do corpo físico. Nós não sabemos, não temos como saber isso. Mas sabemos o seguinte, a oração vai ajudá-lo. Ponto. Então, se é este o recurso que vai ajudá-lo, é o que eu vou fazer. Então, muitas vezes as pessoas vão lá no velório, né? E passam a noite velando, e ficam lá, porque o assunto acaba, né? Aí, quando o assunto acaba, aí você começa a derivar, aí você vai discutir política, daqui um pouco um fala de futebol, daqui um pouco o outro vai fazer piada. E veja, você está num local que, em tese, seria para um total respeito e carinho por aquele que desencarnou, e a coisa deriva, descamba. Porque ninguém fica lá 5, 6, 10 horas só orando. Ninguém faz isso. Então, esses ambientes têm que ser trocados. Por exemplo, né, quando o meu pai desencarnou, simplesmente não teve velório. Não teve. Ele foi cremado. Na hora de cremar, reunimos o grupo, fizemos uma oração, ele foi cremado. Ponto. Era o que ele queria e era como nós entendíamos. Então, funcionou assim. Para que velório? Para que deslocar as pessoas das suas casas de madrugada, para reconfortar? Gente, é algo que precisa ser transformado nas nossas vidas, né? Quanto terreno se usa para você enterrar um corpo? Corpo que poderia ser doado, né, para institutos de pesquisa que vão utilizar os órgãos. Então, está na hora de nós compreendermos a morte realmente de uma forma mais leve, porque a gente já morreu muitas vezes, e vamos todos morrer, sem exceção. Então, vamos interpretar isso de uma forma mais leve, mais branda, né, com menos sofrimento. Não estamos também dizendo que não vai doer, que a pessoa não pode ter recordação, não é isso. Tudo isso faz parte, mas é simplesmente não intensificar um sofrimento. É deixar as coisas mais leves, mais livres e deixar aquele que desencarnou ir. Porque se a gente fica orando muito, não era para você ter ido, eu queria que você não fosse, você está puxando a pessoa. E ela já desencarnou. Ela precisa continuar o ciclo de evolução dela, né? Então, deixe-a ir. Porque nós também vamos um pouco depois, alguns anos depois, não sei, mas vamos nos encontrar novamente. Mas a gente não pode ficar agarrado, né, nos pés. Não, fica aqui. No momento de, né, onde o coração aperta e você tem muita saudade, é natural você chorar muito e tal, até falar algumas coisas. Mas aí a gente cai em si e fala, não, eu vou, né, deixar aqui a minha oração,
o meu sentimento de carinho, eu espero que você esteja bem, que recomece a trabalhar rapidamente, que me venha visitar de vez em quando, né? Porque tudo isso acontece. Mas para acontecer, o espírito tem que estar bem do outro lado para ele poder voltar e participar da nossa vida novamente, né? Então, vamos deixar ele livre, vamos deixar que ele progrida mais rapidamente para que o reencontro seja mais rápido também. Então, é uma nova postura. Diga, Simone. Em relação a velas, Aham. a gente também tem né, esse hábito, né? Isso faz alguma diferença ou não? Honestamente, eu desconheço algum benefício direto. Vamos dizer assim, o que a vela pode fazer, né, do ponto de vista físico? Iluminar, né, o ambiente e, eventualmente, queimar exatamente energias negativas que podem ter sido trazidas por companheiros que não estavam bem naquele dia e que, ao invés de acalmar e pacificar o ambiente, pelo contrário, acabam prejudicando ainda mais. A vela pode queimar isso? Eu acredito que, de alguma forma, até pode. Mas eu também não vejo, assim, uma relação direta da vela. Mas também não vejo nada que prejudique. Então, se você quiser iluminar a sala, né? Imaginar assim, normalmente nós comemoramos os anos da nossa vida com velas que são apagadas, né? E ali você, mais uma vez, acende a vela porque a pessoa não morreu, ela continua viva. Então, eu comemoro a passagem dela para uma nova vida. Então, veja, você pode dar sentidos diferenciados a coisas que têm um outro sentido. Então, você comemora, encare a vela com a velinha de uma festa, né? Estamos comemorando aqui a nova vida que a pessoa vai ter do outro lado. Ao invés de termos um bolo, até podemos ter um bolo, por que não? Cada um faz, e não é um desrespeito. Não é um desrespeito, por quê? Porque é o seu sentimento. O meu sentimento de cooperação, de carinho e de gratidão pelo que você foi para mim. Então, eu comemoro isso, porque eu sou feliz. Né? Porque é como no filme lá, o Corajosos, né? Para quem não assistiu, assista, que é um filme extraordinário. E tem uma passagem em que o padre chega para o pai, que tinha perdido uma filha de 10 anos e estava inconsolável, e aí o padre diz para ele exatamente assim: você tem duas alternativas daqui para frente. Ou você continua triste, reclamando, depressivo, por todos os anos daqui para frente que você não vai ter com a sua filha, ou você agradece a Deus pelos 10 anos que ela conviveu com você e que Deus permitiu que este espírito estivesse do seu lado. O que você escolhe? Ele parou de chorar na hora, porque a pergunta é a mais perfeita possível. Né? Eu vou ficar chorando pela ausência enquanto eu desprezo o período que eu tive com a pessoa? Não faz sentido. Vou absorver, aproveitar, comemorar o período que eu tive com ela, não o que eu deixarei de ter. Não. Né? Então, é sempre a questão da percepção, é a mudança dos nossos olhos em relação àquilo que está acontecendo. E eu vou narrar para vocês um fato que aconteceu comigo, né, com o meu filho, Kevin, o meu primeiro filho, hoje ele tem 26 anos, mas para ver a questão de mudança de clichê mental e de percepção. Eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Não pelo fato em si, mas da forma como aconteceu, né? O meu sogro desencarnou em 97 e o meu filho Kevin não tinha completado 2 anos ainda. E aconteceu, fizeram uma missa de 30 dias, né? Do desencarne, do falecimento dele. Então foi lá na igreja de São Judas Tadeu, no Jabaquara.
E foi a Próximo do meu primeira vez. trabalho. É? Do lado do meu Próximo. trabalho. Ah, legal. E foi a primeira vez. Eu nunca tive o hábito de frequentar a igreja, nunca fui católico, mas, né, sempre entrei em algumas. E fazia muitos anos quando eu entrava numa igreja, entrei na igreja eu, a Cristina, minha esposa, e o Kevin, que tinha 1 ano e 10 meses. Só que o que a gente fazia com o Kevin? O Kevin tinha muita dificuldade para dormir. Então nós tínhamos um quadro de Jesus, só o rosto de Jesus, e colocamos em cima da cama dele. E aí toda noite a gente falava assim, porque ele tinha dificuldade, ele falava, olha, esse aqui é o anjo Jesus, né? Ele está com você, ele te protege, ele te deixa seguro, você vai dormir gostoso do lado dele, ele é um anjo maravilhoso, e falávamos muito bem de Jesus. E a figura que ele tinha de Jesus era aquele quadro. E foi assim que nós achamos que devia educá-lo, e fizemos assim. Aí o que aconteceu? Nesse dia ele entrou na igreja de mãos dadas conosco, e quando abriu a porta da igreja, e ele imediatamente viu o altar lá na frente, ele falou assim, pai, deu um grito. Eu assustei, olhei para ele, o que foi, Kevin? Por que estão fazendo isso com Jesus? Ele na cruz, crucificado, cheio de sangue nos pulsos, na cabeça. Ele nunca tinha visto essa imagem. Jesus, para ele, era a figura do quadro que nós mostrávamos para ele. Então, quando ele viu Jesus, falou, por que estão machucando Jesus? Na cabeça dele é um anjo guardião da vida dele e estão machucando ele? Mas como que pode isso? Nossa, eu fiquei tão feliz com a relação que ele fez na hora, e isso me mostrou como a educação é extraordinária e como nós podemos mudar a percepção das pessoas no mundo. Exatamente, eu nunca tinha apresentado para ele um Jesus crucificado, Jesus sempre sorrindo, feliz como um anjo guardião. E era assim que ele enxergava. E quando ele viu Jesus crucificado, ele não aceitava aquilo, porque ele era uma pessoa boa, como que ia ser crucificado? Então, olha que isso me deu assim um alento tão grande para mostrar que na nossa vida nós podemos educar como quisermos, e não com clichês. Educar de forma saudável. Então, Jesus foi apresentado para ele de forma saudável, e foi assim que ele aprendeu. E ele não aceitava aquela situação do crucificado. Veja que não que a imagem não era real, porque a história é assim. Mas todo mundo apresenta aquele Jesus, né, como sendo o clichê. Essa é a imagem que vem. E na imagem da cabeça dele, não. Era um Jesus diferente. Então, a gente pode mostrar e apresentar a história de forma muito melhor de como se é apresentado. E nessa questão da morte é a mesma coisa. Nós precisamos amenizar a questão da morte, porque é uma viagem, né? É uma viagem. Todos nós vamos fazer, já fizemos diversas vezes, e não temos que ficar cultuando, né? Chorando pelos cantos. Não. Ore. Ore. Isso é muito saudável. Então, ore pelo seu desencarnado, como não? Pense nele com carinho, veja fotos e veja ele vivo, porque ele está vivo. Não está morto, ele não está na cova. Ele está no plano espiritual, numa dimensão vivíssima e trabalhando. E é assim que a gente tem que enxergar. Então, muda a perspectiva, né, de um cenário triste para um cenário de esperança. Mesmo que a gente não veja, né, mesmo que a gente não tenha aquele contato mais, mas você sabe que é daquela forma. Então, muda completamente a sua forma de interpretar o mundo. E eu acho que é isso que os transformadores da humanidade têm que fazer. É começar exatamente a perceber esses movimentos que são ruins e transformá-los naquilo que é bom e que é real. Nós não estamos falando nada do que é irreal, ou que é fantasia. Nós estamos falando que é real. Então, é simplesmente deixar de lado uma imagem, uma interpretação, e ir para uma outra real, fundamentada em diversos princípios, mas que é muito mais prazerosa e feliz de se enxergar.
Certo? Questões? Dúvidas? Sim, há questões também, a questão do velório. Sim. Teve um velório que me marcou muito. Eu tinha 10 anos na época. Aham. Onde desencarnou um vizinho meu, né? Uhum. Só que ele cometia crimes, né? Ele era homicida, né? E morreu Sim. assassinado. Sim. E o caixão estava fechado. Uhum. Olhei a expressão dele, uma expressão pessoal ruim, mas isso me marcou muito. Sim. Isso tem a ver com o que ele fez aqui na Terra? Com certeza. Ele não desencarnou em paz, né? Uhum. Não desencarnou em paz, porque se ele era um homicida, a consciência dele pesava muito. E veja, se ele foi assassinado, era exatamente consequência do tipo de vida que ele tinha. Então ele não estava em paz. E desencarnou atordoado, desequilibrado, com certeza. E por isso aquela expressão, né? E aí uma outra coisa também, que a gente tem que pensar. Você tinha 10 anos na época? 10 anos. 10 anos. Será que vale a pena levar uma criança num velório para ver uma situação como essa? Você tinha contato com a pessoa? Era próxima? Tinha. Tinha muito carinho pela pessoa, tal. Tinha. Ok. Mas aí são decisões, de novo, né? Nós, na condição de pais ou de responsáveis, vale a pena, nesta idade, mostrar isso? Veja, ele tem Não um vale. registro, né, da cena. A Cristina, minha esposa, disse que na época, como ela tem origem lituana, na época eles faziam os velórios dentro de casa. Uma coisa pavorosa, né? Imagine as energias todas dentro de casa. Fora já é ruim, imagine dentro. Mas tudo bem. Teve um período das nossas vidas que era dentro de casa. E mais, elas faziam as crianças beijar o pé do morto. Veja que situação, né? A Cristina fala até hoje. Eu tive que beijar uma vez o pé do meu tio, fiquei horrorizada com aquilo. Mas por quê? Para quê? Né? Então, não podemos poupar as crianças desta imagem, desta situação. E, de novo, né, se era uma pessoa próxima e com carinho, seria muito melhor se pudesse ficar de casa e numa vibração e numa oração, acompanhado de seus parentes, seus pais, ou seja, quem fosse, você emitia essas vibrações para ele, porque você tinha carinho por ele. Era muito mais saudável para a sua imagem, né, do que você ter ido e visto o que viu. Exatamente. Então, são essas coisas que a gente tem que mudar. Né? Quando meu sogro desencarnou, eu acabei de falar, ele foi na igreja, mas nós não levamos no cemitério. Por que ia levar uma criança de 1 ano e 8 meses no cemitério para fazer o quê? Não, fica em casa. Exatamente. Não tem o que fazer. Não, e lembro até hoje que esse cemitério que foi enterrado foi aqui no Jardim São Luís. É um cemitério com uma energia pesada. Senti uma energia muito pesada naquele lugar. Não, todo o cemitério tem energia pesada. E essa é uma das razões pelas quais a gente tem que fazer essa transformação. Por que a energia é pesada? Por causa disso, porque todo mundo vai lá e se debruça no morto, chora, grita, se desespera, não é justo, e vai falando um monte de coisa, e as pessoas vêm e todo mundo chora. Então aquela energia está ali acumulada de desespero, desequilíbrio, de dor, de desesperança. É essa energia que está lá para cada pessoa que desencarnou. Então, se você somar tudo isso, quantas pessoas desencarnam por semana ali e passam pelos velórios? Não sei, são dezenas. Então, se você soma tudo isso, que energia tem lá? Uma energia muito densa, pesada. Então, por isso a gente tem que mudar isso. Então, tem um livro do Luiz Sérgio que chama Na Hora do Adeus, onde ele narra diversos casos de desencarne e
exatamente isso que a gente está falando aqui, a nossa postura, né, perante a morte. Então, o meu sogro, quando desencarnou, e a Cristina já tinha lido esse livro, e ela fez muito bem. Na sala onde ele estava, nós colocamos música suave. Por quê? Com música, as pessoas não fazem burburinho. Não fazendo burburinho, fica em silêncio. O silêncio é muito melhor do que você ficar falando abobrinha ou, né, despejando conflitos, desesperança, angústia sobre o desencarnado. É melhor, então, que a sala fique em silêncio. E a boa música é uma música que estabelece um ritmo, uma sintonia para os bons espíritos que vão se aproximar do local. Em detrimento de outros lugares que, por causa dessa energia densa e pesada, cria quase que uma capa densa, uma nuvem pesada para que os espíritos se aproximem. Eles vão ter muito mais dificuldade de estar próximo desse desencarnado do que aquele que tem a sala com uma música suave. Então, são essas coisas que a gente tem que transformar. Fala, Bru. Não sei se você lembra, mas a gente acabou fazendo o velório da minha mãe, né? Sim, era o que eu ia falar na sequência. Ele foi diferenciado também, né? Acho que pela nossa ciência, né? Pela consciência que a gente tem dessa situação. Primeiro que a gente não quis que a minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre, extremamente comunicativa. Sim. E muito alegre. E, obviamente, que quando ela faleceu, ela ficou com o rosto mais murchinho e tal. E a gente não quis que isso transparecesse para as pessoas. Então, na noite anterior ao velório, meu tio foi ele escolheu um caixão branco, que era uma cor que ela gostava. Ele comprou até enfim, um material de zebra, que era algo que ela gostava, que ela colocou no caixão para ficar algo bonito para ela. Eu maquiei a minha mãe, eu coloquei cílios, eu fiz todo algo bem diferenciado, ou seja, as pessoas quando foram vê-la falaram, nossa, como ela tá bonita, porque foi sempre a visão que as pessoas tiveram dela e era isso que a gente queria passar. Exato. Sabe? E aí nós fomos todos de branco, com a camiseta, com a foto dela, com uma mensagem super positiva, a festa vai continuar lá no céu, né? E isso. eu achei que foi algo bonito. Eu tenho a lembrança do velório dela. Positiva. Foi mais assim, tinham mais de 100 pessoas, sei lá quantas pessoas, tinham muito. Minha mãe era uma pessoa muito, muito carismática, né? Tinha muita gente ali. Com certeza. E eu lembro que até falei algumas palavras tal, e na hora que foram enterrá-la, né, no caso, a gente fez todo um esquema para ser algo muito bonito, que as pessoas lembrassem como se fosse algo diferente, não só triste, né? Que a maioria que olha com essa visão que você falou. Então, a gente levou bexigas brancas, a gente deu bexiga branca para todo mundo, e todo mundo segurou as bexigas, a gente ligou uma música, que era a música que representava ela, Let's Dance, let's dance, the last dance, que ela cantava, a gente cantava muito essa música nos videokês, então, nesse momento a gente ligou a música, e quando a gente ligou a música, a gente soltou os balões, e foi uma cena muito bonita, assim, que ficou na minha cabeça até hoje, era só isso que eu quis. Comemorando a vida, não a morte. A morte é do corpo, mas o ser continua vivo, então comemora a vida. Isso. Né? E não é absolutamente, né? E volto a repetir, não é absolutamente uma questão de desrespeito a quem morreu, é o contrário, né? É o sentido da esperança, da continuidade, da alegria de ter convivido aquele período com aquele ser. E não o choro pela ausência que eu vou ter daqui para frente, mas a alegria de eu ter convivido com aquele ser, aquele período. Não importa se 1 ano, se 40, se 80, mas eu convivi, né? Graças a Deus. Então, é essa mudança de perspectiva que a gente precisa imprimir no mundo.
né, em diversos sentidos. E a questão da morte é um deles, que eu acho que a gente ainda está muito atrasado. Nós temos que mudar isso. Então, na terça-feira é Dia dos Mortos, sem nenhum problema, da onde você quiser. E se quiser comprar flores, mas eu estou acostumado a comprar flores e levar no túmulo. Compre flores, faça um vaso bonito na sua casa. Acenda uma vela, se quiser. Faça um bolo e faça uma oração, faça uma comemoração pela vida onde ela está. Continua viva, né? Não morreu. E é isso que a gente tem que deixar muito claro para as pessoas. É claro que tem pessoas que absorvem essa notícia de forma diferente, e a gente respeita. E, naturalmente, se alguém acha que tem que fazer o velório, que tem que enterrar, que tem que... Ok, a gente respeita e faz. Mas podemos dar esses pitacos, né? Olha, vamos botar uma música na sala? Uma música gostosa, suave, a música que a pessoa gostava, né? Vamos fazer várias orações, né? Então reveza, hora faz um, hora faz o outro. Você vai deixando a sala, né, onde está a pessoa, imunizada de vibrações mais pesadas. Então você vai devagar, vai mudando os conceitos. E se o ambiente está mais leve, as pessoas começam a chorar menos, né? Porque não entra naquela vibe negativa. E se chora menos, o ambiente fica mais leve. Não fica aquele ambiente denso e pesado. E com isso, a gente vai melhorando, né, os processos de separação, entre aspas, né, momentânea das pessoas pelo caráter da morte do corpo físico, né, e pela sequência na vida espiritual que está em outra dimensão. Algum outro ponto? Muito bem. Fala, então, realmente se falou mesmo, né? Que quanto mais a pessoa grita, chora, o ambiente fica mais pesado. Isso eu também senti nesse enterro que eu te falei. Na maioria dos enterros, infelizmente, é assim. É assim. Justamente por causa dessa visão, né, de separação. Nunca mais vou ver a pessoa. Mentira, vai ver. E vai ver em sonho, vai ver futuramente. O que é o tempo? Nós somos eternos. Vai levar 20 anos, vai levar 50 anos para rever? Vai rever. Porque não é nada. E, aliás, você pode rever, e depois que rever, você pode passar o resto da eternidade do lado daquela pessoa, ou trabalhando junto com ela, reencarnando com ela. Então, não valeu a pena ficar aquele tempo, 50 anos, 60, 70, 20, que seja, não importa. Mas você vai continuar com aquela pessoa, porque o que une são os laços do amor, né? O que você construiu ao longo do tempo. Isso que vale, isso que fica, né? Então, só para a gente fechar aqui, a resposta, né? Os espíritos acodem nesse dia o chamado dos que da Terra lhes dirigem seus pensamentos como fazem no outro dia qualquer. Esse também é outro ponto. Não precisa ter o dia dos mortos, é o dia que eu vou fazer a prece pela pessoa que eu amo. Não, faça qualquer dia. Faça todos os dias, se você quiser. Não precisa ser no dia dos mortos. Qualquer dia. E a forma como o espírito vai receber é a mesma. Não é porque é no dia dos mortos que ele vai receber mais intensamente do que em outros dias. Não. A intensidade é em relação ao seu sentimento de emissão. Se você está emitindo com naturalidade, com carinho, envolvendo realmente a pessoa pelo amor que você tem, é isso que ela vai receber. E isso não é porque está no dia dos mortos que vai receber mais forte ou menos forte. Não depende do dia dos mortos, depende da forma como você vai emitir. Só isso. Então pode ser qualquer dia. Mas, de novo, né? Na Terra tem o dia para respeitar os mortos. Que bom. Pelo menos um dia as pessoas se voltem para isso, né? Pelo menos se lembrem de que almas queridas que vieram antes dela já partiram. E para se lembrar, respeitar e
de novo, agradecer o tempo que teve com aquelas pessoas. Né? Não maldizer o tempo que não teve, mas agradecer o tempo que teve. E aí, ó, só para a gente encerrar, a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa, que é o que estávamos falando, né? E os espíritos respondem: aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Então, é isso. Para quem gosta de exteriorização, ok, talvez se dirija ao cemitério e vai interpretando dessa forma. Mas pode ser diferente? Pode. E pode ser até muito mais intenso do que ir ao cemitério. Basta você querer e assim se manifestar. Ok? Muito bem. Então, ó, fechamos o capítulo 6, que é a vida espírita. Agora, no capítulo 7, a gente vai começar o prelúdio do retorno. Já vimos a parte espiritual, agora a gente vai ver como voltar à Terra, através da reencarnação. Esse é o nosso próximo tema. Aqui a musiquinha. Vocês estão ouvindo a música? Bem baixinha. Bem baixinha. Okay. Então vamos fazer o nosso encerramento de hoje. Mais uma vez agradecendo a oportunidade de estarmos juntos. Agradecendo a vida por estarmos aqui nesse planeta, nessa escola que é a Terra, onde estamos aprendendo a viver um pouquinho melhor a cada dia e a colocarmos em prática esses conceitos que são luzes em nossas vidas e que tornam melhor os nossos dias. Então, neste momento, endereçamos, já que estamos próximos ao dia dos desencarnados, endereçamos as nossas energias, o nosso carinho àqueles que já se foram, sejam parentes, sejam amigos, e se encontram na espiritualidade maior, seguindo suas vidas, se preparando para futuras reencarnações, aprendendo coisas novas, mas sempre ligado pelos laços de amor que foram estabelecidos, muitas vezes nesta encarnação, muitas vezes em outras encarnações, e que vão apenas se retroalimentando pelas oportunidades de convivência nesta última encarnação ou nas próximas. Então, a lei de amor, ela é infinita. Ela existe em todos os lugares do universo e quando amamos alguém, é para todo sempre. Não há tempo para isso, porque o tempo é simplesmente uma medida da Terra. Para Deus, existe a eternidade e nós somos eternos. Então, que possamos conviver cada dia mais com esses conceitos que confortam o nosso coração e abrem esperanças para as nossas vidas.
que esses companheiros que nos antecederam na viagem, que todos vamos fazer de regresso à pátria espiritual, recebam nesse instante o nosso abraço fraternal, a nossa vibração de carinho, de gratidão pelo tempo convivido aqui na Terra, pelos ensinamentos que recebemos, pelo compartilhar dos dias, também pelas diferenças que nos fazem crescer, que nos fazem respeitar um ao outro. Que todos esses espíritos que mentalizamos neste momento sejam abençoados pelos anjos guardiões protetores, pelos trabalhadores do mundo espiritual e pelo próprio Deus, que os envolva e os ampare em todas as suas decisões e nos projetos futuros, para que lá na frente estejamos juntos novamente, de alguma forma, independentemente de estarmos encarnados ou desencarnados. Então, que Deus abençoe a todos esses companheiros. E que possamos também, nesse instante, como sempre fazemos, recebemos a visita das equipes de espíritos que nos envolvem, nos protegem, nos amparam, para que estejamos cheios de energia para completar as atividades da nossa semana. Então, esses companheiros se dirigem aos nossos lares, aonde estamos nesse instante, e se posicionam exatamente à nossa frente, e distendendo a destra sobre o alto da nossa cabeça, faz uma distribuição de folículos de luz que adentram pelo coronário, que é o centro de força, no alto da cabeça, que ilumina a glândula pineal, que está no centro do nosso cérebro, e a glândula que interliga todos os centros de força do nosso perispírito. Então, assim, imaginamos dentro do nosso corpo a energia fluindo, passando por todos os centros de força, nas suas cores características, desintegrando todo e qualquer nó energético, permitindo que, através das velocidades adequadas, a energia seja produzida em todas as células do nosso corpo. Isso vai produzindo bem-estar, equilíbrio, tranquilidade, para que nos sintamos bem e felizes por nos encontrarmos onde estamos, por termos a liberdade da escolha, por compreendermos a lei de ação e reação, e tudo eu posso semear, e tudo irei colher mais à frente. E com essas bênçãos recebidas por esses companheiros, nós vamos também aproveitar para erguer os nossos braços e para captar essa energia que eles trazem para nós, que adentram pela ponta dos nossos dedos, como se fossem antenas, estão captando sinais que vêm do alto, e sentimos as nossas mãos ficando pesadas, recebendo essa energia, e assim fechamos a nossa mão e trazemos essa energia no alto da nossa cabeça e distribuímos suavemente, de forma longitudinal, por todo o nosso corpo, aproveitando estes momentos de integração com essas equipes que estão aqui presentes. E sentimos esta energia fluindo pelo nosso corpo físico e pelo nosso corpo espiritual. Graças a Deus. Pedimos que esses companheiros também visitem todos aqueles que convivem conosco, no nosso lar, os nossos familiares, para que eles também recebam diretamente esse auxílio energético do mundo espiritual para o mundo da Terra. Então, que esses companheiros possam, neste instante, visitar a todos os nossos familiares, amigos, que estamos pensando neste momento,
para que eles também recebam essa energia e possam continuar a sua jornada na Terra com muito mais leveza e com muito mais plenitude. E assim também pedimos aos companheiros que cuidam dos nossos lares, do nosso ambiente, para que eles possam fazer a devida limpeza, deixando que os nossos lares estejam absolutamente iluminados, protegidos energeticamente, com as suas paredes e teto e piso envolvidos por essa cúpula de proteção que deixa a energia mais densa e pesada de fora e permite que o nosso lar seja visitado por esses companheiros queridos. E assim nós agradecemos, mais uma vez, esta oportunidade, esse convívio fraterno, o convívio com esses amigos espirituais que se aproximam, o compartilhar desses entendimentos que temos, e que possamos, assim, cada dia mais, estarmos fortalecidos no nosso íntimo, no nosso conhecimento, para que sejamos os verdadeiros transformadores da Terra, transformadores de nós mesmos e auxiliando a todos aqueles que estão na viagem conosco. Então, agradecidos por estes momentos, pelas bênçãos que recebemos no dia de hoje, pela oportunidade aqui concedida, nós vamos pedindo permissão a eles para que possamos encerrar a nossa reunião fraterna, formulando votos de muita paz a todos os amigos encarnados, aos desencarnados, nosso abraço fraternal a todos eles, neste instante em que comemoramos a vida, a eternidade e o amor. Que Deus, então, nos abençoe, nos ampare e nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Foto? Vamos de foto? Vou entrar aqui pelo outro. Entrei, vamos lá. E Bruna é demais, né? Bruna aqui, a Bruna lá, a Marília só mudou o nome. Vai lá, prepara, 1, 2, 3 e... Oi! Obrigada mais uma vez. Sensacional. Ok, gente. Obrigada, Marcelo. Boa noite, bom descanso. Boa noite, obrigado. Para todos. Bom feriado. Bom feriado. Bom feriado para todos, gente. Boa noite, gente. Isso, Muito boa obrigada, noite. Marcelo. Obrigada. Tá. Obrigada Tchau. mais uma vez. Tchau.